Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não sabe como garantir isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garante ao governo a maioria na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Depois de 3 anos e 7 milhões de mortes, OMS declara que Covid não é mais emergência de saúde internacional. Quase 90% dos brasileiros tomam remédio sem consultar um médico. Estudo de cientistas da Califórnia dá esperança sobre como retardar o envelhecimento. Projeto no Brasil ajuda idosos a restabelecer a qualidade de vida, a autoestima e a autoconfiança. Presidente Lula vai a Londres e recebe oferta de R$ 500 milhões para investimento no Fundo Amazônia. E o mundo vai acompanhar amanhã a coroação de Charles III, sucessor de Elizabeth II, no Reino Unido. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 8 meses após a morte da Rainha Elizabeth II, o rei da Inglaterra, Charles III, será coroado amanhã, durante uma cerimônia na Abadia de Westminster, em Londres, que será menos luxuosa do que a de sua mãe, no ano de 1953. O ano era 1953. A jovem princesa Elizabeth, com apenas 25 anos, assumia o cargo de Rainha da Inglaterra. É fácil dizer que, naquela época, a família real passava por uma fase mais próspera, rica e valorizada. E, por isso, a cerimônia da jovem rainha teve um ar muito mais luxuoso, ao contrário do evento de coroação que ocorrerá neste sábado, dia 6 de maio. Atualmente, o rei Charles III, no auge de seus 74 anos, não parece ter a mesma prosperidade que sua mãe teve ao ser coroada, mas por motivos óbvios. A coroação do rei Charles III do Reino Unido será um ato simbólico que formaliza o compromisso do novo monarca diante de um público. Casada com Charles, a rainha consorte Camila também será coroada no evento. Para a imprensa local, a motivação para uma cerimônia mais comedida são as pautas ambientais defendidas há anos por Charles e a ameaça de recessão econômica vivida pelos britânicos. Mas um ponto que não pode ser deixado de lado é que, com a transformação social rápida vivida em poucos anos, talvez a maneira como ela enxerga a monarquia pode ter influenciado em uma festa menos rica. Voltando ao assunto da festa, segundo informações dos veículos de imprensa locais, os principais integrantes da família real britânica foram convidados para a coroação de Charles III e Camila. Entre os que confirmaram presença na cerimônia está o príncipe Andrew, irmão do rei. O príncipe Harry, filho do rei, também confirmou presença no evento. No entanto, sua esposa Meghan Markle e seus filhos Archie e Lilibet não comparecerão à cerimônia. A presença do casal era uma incógnita, pois eles se desvincularam dos deveres oficiais da realeza em 2020 e, desde então, estão no centro de diversas polêmicas envolvendo a família real. Além disso, outras 2.000 pessoas foram convidadas, entre representantes da comunidade, voluntários, líderes internacionais e homólogos de algumas regiões, como Espanha, Japão, Jordânia e Mônaco. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que está no Reino Unido em viagem, também participará do evento. Uma das atrações do evento real é o trono, que será usado para a coroação. Encomendado em 1296, o trono é utilizado em cerimônias de coroação desde 1308. No entanto, não se sabe ao certo desde quando o item é utilizado no momento da cerimônia em que a coroa é colocada na cabeça do rei. O primeiro registro oficial de um rei coroado na cadeira data de 1399, na cerimônia que consagrou o rei Henrique IV.
Para esta cerimônia, o trono passou por uma reforma e estará pronto para receber Charles III. No sábado, as celebrações começam às 6h20 da manhã pelo horário de Brasília, com a procissão do rei. O cortejo sairá do Palácio de Buckingham e seguirá por 2,3 km até a Abadia de Westminster. Ao fim da cerimônia, por volta das 9 horas da manhã, a procissão da coroação fará o percurso inverso. Para a segurança do rei, cerca de 5.000 integrantes das Forças Armadas Britânicas participarão dos cortejos, além de soldados de mais de 30 países. E as comemorações continuarão nos dias seguintes. No domingo à noite, terão shows de diversos artistas, a maior parte internacionais. Já na segunda-feira, o dia será feriado nacional. Na data, a família real incentiva os britânicos a realizarem atos de caridade e a partilharem refeições com a comunidade. O presidente Lula vai acompanhar a coroação e hoje, durante uma reunião com o primeiro-ministro Rishi Sunak, o presidente discutiu investimentos e recebeu uma oferta para o Fundo Amazônia. A reunião entre o presidente Lula e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, foi realizada nesta sexta-feira em Londres. Durante o encontro, o premier britânico anunciou ao presidente a intenção do Reino Unido em investir no Fundo Amazônia, um fundo de captação de recursos internacionais gerido pelo BNDES para financiar projetos de proteção e recuperação da Amazônia brasileira. Lula agradeceu ao primeiro-ministro pelo apoio e disse que o momento é de normalizar e fortalecer as relações entre Brasil e Reino Unido. Já o primeiro-ministro afirmou que a intenção em participar do fundo é um reconhecimento pelo trabalho e liderança do Brasil no combate às mudanças climáticas. Segundo a embaixadora do Reino Unido no Brasil, o governo britânico vai contribuir com o Fundo Amazônia com cerca de R$500 milhão. Um dos assuntos mais impactantes no Brasil é o desmatamento. E quando falamos sobre o problema, automaticamente pensamos na Amazônia. Mas outro bioma, o Cerrado, também merece toda a atenção possível porque está sendo destruído aos poucos. Neste ano, o acumulado de alertas de desmatamento no Cerrado está em 2.133 km². Os dados divulgados pelo sistema DETER do Instituto de Pesquisas Espaciais demonstrou que essa é a maior marca para os 4 primeiros meses do ano em toda a série histórica, iniciada em 2019 para o bioma. O mais impressionante é que a marca registrada apenas em 2023 equivale a aproximadamente 2 vezes o tamanho da cidade de Belém, capital do Pará, em área. A taxa recorde acontece antes mesmo dos números do INPE serem fechados para o mês de abril, o que pode aumentar ainda mais o índice na próxima semana, quando forem divulgados os valores diários de 28, 29 e 30 de abril. Para os especialistas em conservação do bioma, o alerta precisa estar ligado na região, já que os números para o Cerrado são preocupantes. O governo federal vem concentrando esforços no combate ao desmatamento na Amazônia, algo que os especialistas avaliam como muito positivo, que já vem mostrando alguns resultados, mas ressaltam que também é preciso concentrar os trabalhos na preservação do Cerrado, que já essa alta do desmate é uma clara ameaça à sobrevivência do bioma e da economia local. Ainda de acordo com os especialistas, a expansão de atividades agropecuárias é uma das atividades que mais impactam na preservação das áreas remanescentes da região. É importante lembrar que a preservação do Cerrado é fundamental para que justamente não haja um impacto na redução da produtividade dessas atividades, visto que o desmatamento prejudica o agronegócio, aumentando períodos de estiagem e de altas temperaturas. Segundo o Banco Mundial, o Brasil precisa investir 0,5% de seu produto interno bruto até 2050 para alcançar suas metas climáticas e de desenvolvimento.
A conclusão é de um relatório do Banco Mundial que estima que a floresta amazônica pode ser salva. De acordo com um relatório sobre clima e desenvolvimento, o país pode se tornar uma potência global de energia limpa e salvar a Amazônia, com um plano de desenvolvimento que produza mais alimentos, usando menos terras e melhore a proteção das florestas. O tempo está se esgotando, já que as crises climáticas poderiam empurrar entre 800 mil e 3 milhões de brasileiros para a pobreza extrema até 2030, adverte Joanne Zutti, diretor do Banco Mundial para o Brasil. O relatório explora como o país pode, ao mesmo tempo, satisfazer seus objetivos de desenvolvimento sustentável e reduzir as emissões para cumprir suas metas, como acabar com o desmatamento ilegal até 2028. Zutti considera crucial que o Brasil acelere seus investimentos rumo a um crescimento resiliente e de baixo carbono. E a seguir, a OMS declara que Covid deixou de ser emergência de saúde internacional. E ainda, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não sabe como garantir isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Mais de 3 anos depois de quase 7 milhões de mortes, a Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 deixou de ser considerada emergência de saúde pública de importância internacional. Era o nível mais alto de alerta da agência em relação a uma doença. Agora, a Covid não representa mais uma preocupação para a saúde pública em todo o mundo. A OMS ressaltou que a fase emergencial da pandemia acabou, mas a Covid não. Segundo a entidade, a batalha contra o vírus continua e ainda há melhorias a serem feitas no sistema da organização. O diretor executivo da OMS, Michael Ryan, afirmou que a Covid-19 segue em um nível muito menor de ameaça e de mortes, mas o vírus vai continuar a ser transmitido por um longo período. Nos mais de 3 anos de pandemia, foram confirmados mais de 765 milhões de casos, de acordo com a OMS. E para combater a doença foram aplicadas mais de 13 bilhões de doses de vacinas. Os países com mais mortes confirmadas oficialmente são Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e México. O novo coronavírus foi detectado pela primeira vez no fim de 2019, na cidade de Wuhan, na China, e rapidamente se espalhou pelo mundo. No começo de 2020, a OMS declarou a Covid-19 emergência de saúde pública global. De São Paulo, Leonardo Félix. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o anúncio que foi feito pela OMS comprova que a vacinação salva vidas e foi a responsável pela redução de mortes em todo o mundo, permitindo chegar ao cenário epidemiológico atual. Mas não significa o fim da circulação da Covid-19. Por isso, a vacinação segue como ação fundamental. Segundo a ministra, precisamos da mobilização de todos para ampliar a cobertura vacinal e combater a desinformação que questiona a segurança e a eficácia dos imunizantes. O Distrito Federal e mais 19 capitais brasileiras já estão aplicando as vacinas bivalentes contra a Covid em maiores de 18 anos. O Ministério da Saúde havia anunciado em 24 de abril a ampliação da campanha de vacinação com a dose de reforço bivalente para toda a população acima de 18 anos. Cerca de 97 milhões de brasileiros poderão ser vacinados. Muitos locais já colocaram em prática a medida. As capitais que estão oferecendo a vacina para essa faixa etária são Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Florianópolis, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, São Luís, João Pessoa, Recife, Natal, Salvador, Maceió, Palmas, Boa Vista, Manaus, Macapá, Rio Branco e Fortaleza. Outras 4 capitais estão vacinando pessoas com mais de 40 anos. São elas São Paulo, Belém, Teresina e Curitiba. Porto Alegre está com a campanha para maiores de 30 anos. E Porto Velho e Aracaju estão vacinando pessoas menores de 18 anos no momento. Pode tomar a dose bivalente quem recebeu pelo menos 2 doses de vacinas monovalentes, Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, no esquema primário ou de reforço.
A dose mais recente deve ter sido tomada há 4 meses. Quem está com a dose em atraso também pode procurar unidades de saúde. As vacinas bivalentes são as chamadas segunda geração do imunizante, ou seja, são aquelas que possuem em sua composição a cepa original e também as subvariantes da Ômicron. O índice de vacinação das crianças brasileiras de até 5 anos contra a Covid melhorou bastante, mas ainda está bem longe do ideal. O percentual de 16% atingido em janeiro é o triplo do ano passado. Mas o Ministério da Saúde recomenda que 90% sejam imunizadas. E de acordo com a Fiocruz, isso significa que de cada 10 crianças, os pais levaram apenas 2 aos postos de vacinação. E é bom lembrar que até junho de 2022, a Covid matava 2 crianças por dia no país. E no Maio Amarelo começaram as ações de conscientização para reduzir os acidentes de trânsito. Os números cresceram mais de 40% em relação ao ano passado. O Brasil é o 4º país com maior número de acidentes de trânsito no mundo, onde a cada 12 minutos uma pessoa morre. Em Dourado, segundo dados da Agência Municipal de Trânsito, a AGETRAN, em 2022 foram registrados 40 mortes contra 28 em 2021, um aumento de 42%. A Monte Alegre é a 3ª rua com maior número de acidentes. Em 2022 foram 72, com 2 óbitos. Neste cruzamento, só no final do ano passado, em uma semana, 3 batidas ocorreram. No último dia 22 de abril, mais um capotamento. Ainda é possível ver as marcas da batida nesta árvore. Nesse cenário trágico, a iniciativa do Maio Amarelo visa conscientizar não só os condutores de veículos, mas também incluir pedestres na missão de preservar vidas. Com o lema "No Trânsito, Escolha a Vida", a AGETRAN inicia ações educativas no trânsito para alertar a população sobre a importância cautelosa na direção. Esse aumento de acidentes, nós percebemos que, infelizmente, é o desrespeito ao limite de velocidade e também à regra de circulação, onde ele avança a placa parada obrigatória. A maioria dos acidentes nossos nos cruzamentos são devido a isso, é a falta de respeito à sinalização e com excesso de velocidade, onde esses dois juntam-se e acontecem esses sinistros com vítimas fatais, infelizmente. Nesse ano, de janeiro até abril, ocorreram 551 acidentes e 14 pessoas perderam a vida nas ruas de Dourados. Por isso, há necessidade de intensificar as ações em defesa da vida e segurança no trânsito. Esse ano, o tema nacional é "No Trânsito, Escolha a Vida". Então, vamos lá, no trânsito, escolher reduzir velocidade, vamos escolher usar o cinto de segurança, escolher fixar bem o capacete, vamos escolher dar preferência ao pedestre na faixa, respeitar o ciclista, aquela distância lateral, vamos respeitar todo o usuário da via, as regras de circulação, vamos escolher ser prudente, vamos escolher amar o outro, ser gentil. Com certeza, sim, no trânsito nós escolhemos a vida se nós agirmos assim. Faltando 26 dias para o prazo acabar, quase metade dos brasileiros ainda não entregaram a declaração do imposto de renda deste ano. Até às 7h30 da manhã de hoje, a Receita havia recebido pouco mais de 20 milhões de acertos. A expectativa é 39,5 milhões. Pelas contas do Leão, 73% dos contribuintes terão direito à restituição. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores avaliaram os dados do relatório de emprego nos Estados Unidos e monitoraram os resultados corporativos divulgados no Brasil e no exterior. Motivos que fizeram o dólar fechar em queda nesta sexta-feira de 0,98%, cotado a R$ 4,94 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 2,91% aos 105.148 pontos. O governo enviou hoje ao Congresso o projeto de lei que muda a política para o reajuste do salário mínimo. Se os parlamentares aprovarem, a partir do ano que vem, o cálculo levará em conta a inflação do ano anterior, mais a evolução do PIB de 2 anos antes. Significa que em 2024 haverá um aumento real de 2,9%. Nos últimos 4 anos, o piso salarial do país, recebido por 37 milhões de brasileiros, foi corrigido apenas pela inflação, ou seja, houve perda do poder de compra.
A Associação Brasileira de Shopping Centers espera um aumento de 7,6% de vendas com a comemoração do Dia das Mães deste ano comparado a 2022. A previsão da Abrace é de que os shoppings movimentem cerca de 5 bilhões e 700 milhões de reais durante o período, com gasto médio de R$ 198, reais, como foi no ano passado. Entre os produtos que mais devem se destacar são perfumes e cosméticos, vestuário, joalheria e calçados. Os brasileiros tiraram mais de 6 bilhões e 250 milhões de reais da caderneta de poupança em abril. Significa que este ano os saques já superaram os depósitos em 57 bilhões e meio de reais. Segundo o relatório do Banco Central, o saque elevado da poupança reflete a alta da inflação, que reduz o poder de compra da população e o alto endividamento das famílias. Sem contar que, para formar um colchão de emergência, muitas pessoas estão migrando para investimentos que rendem mais, como os títulos do Tesouro Direto. E a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a AgriShow, que aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, movimentou mais de 13 bilhões de reais em intenções de negócios. Esse é o maior número já registrado em todas as 28 edições. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, uma das principais organizadoras do evento. No ano passado, foram negociados mais de 11 bilhões de reais em máquinas e implementos agrícolas. E mesmo com um bom desempenho, o número foi 2 bilhões de reais a menos do que o registrado na atual edição. Mas os recordes não pararam por aí. A feira ainda reuniu mais de 195 mil visitantes, 2 mil a mais que na edição do ano passado. E veja a seguir, presidente do Senado garante ao governo a maioria na CPMI dos atos de 8 de janeiro. E veja também, quase 90% dos brasileiros tomam remédio sem consultar um médico. O presidente do Congresso Nacional negou o pedido da oposição e garantiu maioria ao governo na composição da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que vai investigar os atos de 8 de janeiro. Com a decisão do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, a oposição do governo terá direito a 9 vagas na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, enquanto a base do governo poderá indicar pelo menos 12 parlamentares. As demais vagas serão distribuídas proporcionalmente entre os partidos independentes. No total, 32 parlamentares vão compor a comissão que vai investigar os atos de 8 de janeiro. A questão de ordem, questionando a proporcionalidade da composição da CPMI, foi levantada pelo senador Rogério Marinho e pelo Partido Novo. A decisão de Rodrigo Pacheco foi publicada no Diário Oficial do Congresso Nacional nesta sexta-feira. Com isso, os líderes dos partidos podem fazer as indicações. A expectativa é que as primeiras reuniões da CPMI sejam realizadas na semana que vem. Hoje, dia 5 de maio, é considerado o Dia Nacional de Uso Racional de Medicamentos. E um dado alarmante tem chamado a atenção no país. Uma pesquisa mostrou que 89% dos brasileiros costumam se automedicar. Seu Djalma, o senhor tem o hábito de se automedicar quando tem algum tipo de problema de saúde ou o senhor procura auxílio médico? Normalmente eu me automedico, estou lascado. Pouco procuro médico, muito pouco. Eu me medico mesmo. Na questão de procurar médico é muito demorado, você vai sempre te dar a mesma receita com dipirona, então a gente já tem essa coisinha básica em casa. Saiba que esse ato pode gerar riscos à saúde e levar à morte. Um estudo publicado pela USP com dados obtidos entre 2009 e 2018 apontou que houve 254 mil casos de intoxicação no Brasil, com 710 mortes, sendo o uso de medicamentos a principal causa. Isso ocorre principalmente por conta da automedicação. Uma outra pesquisa de 2022 indicou que essa prática é comum a 89% dos brasileiros. E para conscientizar a população existe uma data: o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos.
No estado de São Paulo, o Conselho Regional de Farmácia é contrário à possível autorização da venda de medicamentos que dispensam receita médica em supermercados e estabelecimentos similares. Isso pode acontecer com a aprovação do projeto de lei 1774, de 2019, na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, com a nova redação que diz que esse tipo de comércio poderá ser feito nesses locais, sem a necessidade de intervenção de um farmacêutico. Essa preocupação com a automedicação é compartilhada por profissionais da área. Existem inúmeros medicamentos que podem ser consumidos sem a prescrição médica, né? Os medicamentos para alívio de sintomas de dor de cabeça, febre, por exemplo, e até sintomas gripais, mas que podem sim ser nocivos, principalmente quando consumidos, né, fora da sua posologia, ou seja, das doses recomendadas em intervalos, ou até mesmo no uso agudo, né? Tomando apenas um comprimido, por exemplo, de uma substância, ela pode ser alérgica e acabar, sim, tendo algum problema grave e ter que ir para uma internação e, enfim, passar por algum tipo de tratamento ou até mesmo ter alguma sequela do uso daquela medicação que o indivíduo consumiu sem orientação médica ou farmacêutica. Ainda de acordo com o levantamento de 2022, pessoas que se automedicam têm eventos adversos 28% superiores em relação a indivíduos que não fazem a prática da automedicação. O farmacêutico e bioquímico faz um alerta quanto aos riscos do uso indiscriminado de remédios. Um simples analgésico, uma simples substância para tirar uma dor de cabeça, às vezes, aliviar um sintoma, pode gerar um efeito adverso grave, como, por exemplo, uma lesão no fígado ou induzir uma crise hipertensiva sem que a pessoa possa perceber de imediato. Isso é muito comum, é bem rastreável, bem documentado na literatura e acredito que antes que as pessoas busquem algum tipo de medicação para que elas possam tirar algum sintoma que elas tenham observado de alguma doença, né, procurar orientação médica ou, se tiver em uma farmácia, solicitar a presença de um farmacêutico para que ele possa orientar sobre o melhor medicamento e sobre os riscos e benefícios daquela substância. Então é melhor ficar atento e procurar o auxílio médico, assim como o Jefferson e a Silvana, que sempre que tem um problema de saúde procuram um profissional habilitado. Nada de automedicação. Já aconteceu problemas sérios de automedicação em casa, de familiar parar em hospital por conta de automedicação. Então procuro sempre auxílio médico. Sempre eu procuro auxílio médico, sempre. Saúde, tem que tomar muito cuidado, né? Os alimentos ultraprocessados são um dos grandes vilões para uma boa alimentação e contribuem diretamente para o aumento do peso e para a obesidade. Alguns até podem parecer saudáveis, mas na verdade foram altamente processados durante a produção. Os alimentos ultraprocessados geralmente contam com aditivos alimentares para alterar o seu sabor, textura e cor, ou para prolongar o seu prazo de validade. O crescente consumo desses alimentos tem sido associado a muitos casos de obesidade e também aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até mesmo certos tipos de câncer. Um exemplo de alimento desse grupo são os cereais matinais, consumidos normalmente com leite ou iogurte, que podem ser ultraprocessados a depender da quantidade de ingredientes que fazem parte da sua composição. Portanto, na hora de escolher, considere o que tenha menos de 5 ingredientes e que o açúcar não esteja entre os 2 primeiros deles. Outro alimento muito consumido pelos brasileiros que está nessa lista é o iogurte com frutas ou granola. Na sua composição são adicionados adoçantes, conservantes, estabilizantes e corantes. Outro queridinho das pessoas que fazem dieta é o pão de forma. Mas é bom ficar atento. Existem alguns tipos que contam com uma lista de ingredientes que inclui também emulsificantes ou corantes, e por isso são considerados ultraprocessados. Já as barrinhas de cereais aliadas de muitas pessoas na dieta também podem se enquadrar nos alimentos ultraprocessados, principalmente as que contêm granola, nozes e também sementes, aveias e frutas secas. Por isso é importante ler o rótulo. O suco de caixinha também contém quantidades mínimas de suco de fruta. Ao ler a lista de ingredientes, normalmente o açúcar está no topo, juntamente com corantes e aromatizantes. Outro alimento ultraprocessado é o sushi pré-embalado.
vendido dentro de pacotes para o consumo em casa. Eles podem conter conservantes como frutose e xarope de glicose, além de reguladores de acidez e sal. Já as batatas fritas congeladas passam por uma série de processos de preparo antes de ser congelado, para depois serem fritas e consumidas, ou até mesmo contém conservantes. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem atingido níveis cada vez mais baixos. Durante uma reunião da Organização de Cooperação Econômica do Mar Negro, um delegado ucraniano golpeou com vários socos um delegado russo, após ele ter tido a sua bandeira da Ucrânia retirada de suas mãos. As brigas começaram durante uma reunião da Organização de Cooperação Econômica do Mar Negro, que está sendo realizada em Ankara, capital da Turquia, depois que uma bandeira ucraniana foi aberta durante o discurso de um representante russo. Os delegados ucranianos brigaram com os agentes de segurança que tentaram afastá-los enquanto realizavam o protesto. Mas a cena mais marcante de toda essa discussão foi registrada pouco antes da cúpula ter o seu início de fato. Mais cedo, um delegado ucraniano deu vários socos no rosto de um delegado russo depois que sua bandeira ucraniana foi arrancada para impedi-lo de gravar uma entrevista em vídeo. É possível ver Oleksandr Marikovsky acertando o russo diversas vezes e recuperando a bandeira azul e amarela. O incidente ocorreu em um corredor do prédio do parlamento, onde estava sendo realizada a assembleia. Durante o decorrer do dia, os representantes ucranianos continuaram a realizar seus protestos com gritos e segurando suas bandeiras ao lado da principal delegada da Rússia. Mas enquanto os representantes dos 13 países da organização se reuniram, os drones russos continuaram a atacar a capital ucraniana, Kiev. Atualmente, não há negociações de paz para acabar com a guerra que devastou vilas e cidades ucranianas, matou milhares de pessoas e expulsou milhões de suas casas. Uma tragédia humanitária desde os primeiros anos de vida. A Unicef fez um alerta sobre a quantidade alarmante de crianças mortas no conflito entre exército e paramilitares no Sudão. Os combates continuam, apesar das promessas de trégua. Os combates seguem sem trégua no Sudão, onde exército e paramilitares travam uma batalha pelo poder e ignoram promessas de cessar fogo. O Unicef fez um alerta nesta sexta-feira sobre o alto número de crianças mortas na tragédia humanitária. O porta-voz da organização afirmou que relatórios ainda não confirmados apontam para 190 crianças mortas e 1.700 feridas somente nos primeiros 11 dias de conflito. Isso são só as crianças que chegam às unidades de saúde. Acho que isso destaca a enormidade da violência disso e quanto isso impacta as crianças. Isso foi antes de olharmos para mais de 8 milhões de pessoas que precisavam de ajuda humanitária e agora sofrem com uma grande destruição dos sistemas de saúde e de água. A capital Khartoum amanheceu com ataques aéreos e tiros de metralhadoras que aterrorizaram os mais de 5 milhões de moradores. Os combates entre as Forças Armadas, comandadas pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e as paramilitares Forças de Apoio Rápido do general Mohamed Hamdan Daglo, provocaram quase 700 mortes desde 15 de abril. Na última quinta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu pelo fim dos conflitos e ameaçou com sanções, mas sem citar quais líderes seriam alvo das medidas. Em 2019, um grande movimento de protestos destituiu do poder o ditador sudanês Omar al-Bashir, mas o movimento civil que assumiu o poder sofreu um golpe de Estado em 2021. Os generais Burhan e Daglo passaram a comandar o país, mas as opiniões divergentes sobre como as forças paramilitares deveriam ser integradas ao exército acabaram causando o confronto atual. E veja a seguir, estudo norte-americano dá esperança sobre como retardar o envelhecimento. E ainda, projeto no Brasil ajuda idosos a restabelecer a qualidade de vida, autoestima e autoconfiança. A falta de exercícios físicos está mais relacionada à obesidade do que propriamente à alimentação. A informação é fruto de um estudo realizado pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas
com base em dados do IBGE. O levantamento revelou que não existe diferença relevante entre o tipo de alimentação consumida nas casas de pessoas obesas e nas de pessoas magras. Por exemplo, a frequência semanal com que as pessoas consomem peixe, feijão ou suco natural de frutas é bastante semelhante. O mesmo acontece com a ingestão de alimentos ultraprocessados. Mas, por outro lado, a prática de atividade física é superior nas casas onde as pessoas são mais magras. Segundo os números, 36% dos obesos se exercitam com frequência, contra 40% entre os que apresentam peso normal. De forma geral, o brasileiro se exercita pouco, em média, apenas um dia por semana. Outro número preocupante são as cerca de 3 horas em média que o brasileiro passa na frente de uma tela diariamente. Segundo médicos e especialistas, a prática de exercícios físicos regular é o principal fator na manutenção do peso mais baixo ao longo da vida. Pelo menos 6 em cada 10 brasileiros estão com sobrepeso ou são obesos. Os números de homens com sobrepeso é maior do que o de mulheres. No entanto, elas são prevalentes nas taxas de obesidade. Para uma pessoa ser considerada obesa, o seu índice de massa corporal deve ser igual ou maior que 30 quilos por metro quadrado. Porém, um IMC acima de 25 já é um indício de sobrepeso. O objetivo desse levantamento é apoiar a criação de políticas públicas em saúde e fazer um mapeamento sobre as medidas mais efetivas no combate ao excesso de peso. Segundo um novo estudo da Universidade de Harvard, pessoas com diabetes tipo 2 que bebem mais café, chá ou água podem reduzir em até 25% o seu risco de morte prematura. Por outro lado, o consumo de bebidas mais açucaradas aumenta o risco de doenças cardíacas na mesma proporção. Além da proporcionalidade entre reduzir e aumentar os riscos, o estudo demonstrou que a probabilidade de morte por algum evento cardiovascular após o consumo de bebidas mais açucaradas aumenta em 29%. Embora estudos anteriores tenham vinculado o consumo de bebidas com efeitos negativos na saúde física, como saúde cardiometabólica, mudança de peso e mortalidade, eles foram feitos principalmente entre a população em geral, mas não na população com diabetes especificamente. No novo trabalho, os pesquisadores analisaram dados de saúde e dieta de cerca de 15 mil adultos com diagnóstico de diabetes tipo 2. A cada 2 a 4 anos, os voluntários responderam perguntas sobre o consumo de 8 tipos diferentes de bebidas, sejam elas adoçadas artificialmente, café, suco de frutas, leite com baixo teor de gordura e integral, água pura, chá e bebidas açucaradas. Os resultados mostraram que a doença cardiovascular é a causa mais comum de morte para as pessoas com diabetes tipo 2. Aqueles que consumiam regularmente bebidas açucaradas tinham um risco 20% maior de morte prematura por qualquer causa e uma probabilidade 29% maior de óbito por eventos cardiovasculares, como ataque cardíaco, em comparação com aqueles que consumiam menos. Por outro lado, aqueles que consumiam mais cafés, chás, água e leite com baixo teor de gordura corriam um risco menor de morte do que aqueles que ingeriam uma quantidade baixa dessas bebidas. No que diz respeito às doenças cardiovasculares especificamente, os dados mostraram que uma maior ingestão de café está associada a uma redução de 18% no risco de doenças cardíacas. Os cientistas afirmaram ainda que as pessoas que vivem com diabetes devem ser exigentes sobre como se manter hidratadas. Segundo eles, trocar as bebidas açucaradas por bebidas mais saudáveis poderá trazer benefícios à saúde e prolongar a vida dos portadores de diabetes tipo 2. Cientistas da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, desenvolveram um estudo que dá esperança de uma forma que pode atrasar o processo de envelhecimento humano. Os primeiros experimentos, feitos com leveduras, tiveram como resultado o prolongamento de sua vida útil em 82%. Os primeiros experimentos começaram há 3 anos.
Os cientistas identificaram que as células de levedura seguem duas direções diferentes durante o envelhecimento, sendo quase metade das células devido a um declínio gradual na estabilidade do DNA, onde a informação genética é armazenada e a outra parcela envelhece ao longo de um caminho ligado ao declínio das mitocôndrias, que é a parte da célula que produz a energia. Sabendo dessa diferença, eles passaram a manipular geneticamente esses processos para prolongar sua vida útil, expandindo a pesquisa por meio do uso da biologia sintética para criar uma solução que evita que as células atinjam os níveis normais de deterioração associados ao envelhecimento. Os resultados foram animadores. Todas as células, incluindo leveduras, plantas, animais e células humanas, contêm circuitos reguladores de genes, responsáveis por muitas funções fisiológicas, incluindo o envelhecimento. Circuitos genéticos que podem funcionar como nossos circuitos elétricos domésticos, que controlam dispositivos como eletrodomésticos e carros. Desta forma, os cientistas modificaram geneticamente o circuito que controla o envelhecimento celular, de forma a funcionar como um dispositivo semelhante a um relógio, chamado de oscilador de gene, que leva a célula a alternar periodicamente entre dois estados envelhecidos, evitando o compromisso prolongado com qualquer um deles, retardando assim a degeneração celular. Do contrário de outras tentativas químicas e genéticas de forçar as células a estados artificiais de juventude, esse estudo fornece evidências de que é possível retardar o relógio do envelhecimento, impedindo ativamente que as células se comprometam com uma trajetória predestinada de declínio e morte. E há 10 anos, um projeto de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem ajudado idosos a restabelecerem a qualidade de vida, a autoestima e a autoconfiança. Os 10 anos do projeto Ativa Idade será comemorado com uma grande festa no palco de um teatro. As poderosas vão dançar funk, polca e música japonesa. O projeto nasceu em 2013 com o propósito de promover a autoestima e a autoconfiança da pessoa idosa através de aulas de dança, ginástica, canto, informática e rodas de conversa. Eu estava com depressão profunda, estava muito mal, tive vários médicos e tomava muito remédio e nada dava certo. Aí me indicaram que a Fundação Manuel de Barros, em 2013. Aí eu comecei a participar e estou aqui até hoje. Aqui mudou minha vida, acabou a depressão, aqui eu me divirto. Mesmo no auge da pandemia de Covid-19, quando não era possível reunir a turma na sede da Fundação Manuel de Barros, os professores criaram uma forma de manter os atendimentos. Toda a fundação se mobilizou, cada um assumiu 13, 14 idosos, para ficar todo dia fazendo videochamada, abraçando, nem que fosse virtualmente. Esse cuidado fez toda a diferença na vida da Isolde, que teve a forma grave da Covid. Sofreu por muito tempo com as sequelas da doença, mas hoje está recuperada. Mudou muita coisa, minha rotina mudou completamente e eu também tinha muitas dores, principalmente na coluna, não tem mais nada. Eu sou testemunha dos benefícios desse projeto para as participantes. Tá vendo aquela senhora ali? É minha mãe. Dona Lourdes dedicou a vida aos filhos. Esta é a primeira vez que ela faz algo por ela. Aqui ela se sente bem à vontade. O diferencial do projeto Ativa Idade é a acolhida. A técnica é o abraço na alma, o abraço com amor. Essa entrega que todas essas pessoas fazem para nós e nós para elas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.